Estamos de volta com o programa Psicologia e Arte, na Rede Evangelizar de Comunicação. Eu, Adriana Poteschi, Ziza Fernandes, Janaíne e os nossos convidados, professor William e padre Jorge. E eu gostaria de saber uma coisa, padre. Eu vejo muita resistência de pessoas como nós, como psicólogos, professores, de buscar ajuda. O senhor teve que ser arrastado pelo bispo também ou partiu do senhor? Porque, infelizmente, a gente percebe também no centro âncora que muitas pessoas precisam ser empurradas para o centro pelos seus superiores. Como foi na sua vida isso? Quando eu percebi que já não era mais o mesmo, então eu resolvi parar. Fui para a casa da minha mãe. Então foi uma decisão pessoal. Ninguém disse, padre, o senhor está pirando, é melhor o senhor parar. Ninguém disse. É verdade, perfeito. Okay. Eu percebi, então parei. Fui para a casa da minha mãe, fiquei lá com a minha família. E aí, quando o Dom Heraldo chegou na diocese, né, a gente estava sem o bispo, então quando ele chegou, então eu o procurei. E aí contei tal como tudo tinha acontecido. E aí falei, olha, Dom Heraldo, mas eu quero retomar o ministério. Eu sou padre, então eu tenho consciência disso, eu quero retomar. Agora, eu estou precisando de um tempo ainda para um ajuste melhor das coisas. E aí foi quando ele me propôs o centro. E eu vim, assim, muito feliz mesmo. Por quê? Porque eu já tinha o objetivo da retomada e tinha consciência de que não era mais o mesmo, que não estava bem e precisava retomar. E o senhor precisou usar medicação, no seu caso, ou não chegou a nível de depressão profunda, padre? Não, graças a Deus, eu agradeço todos os dias a Deus, né? Porque passei muitas dificuldades, sofrimentos, chorei, me angustiei, né? Mas assim, sempre firme, confiante em Deus mesmo, né? E com o apoio da família, a oração, amigos e amigas, tantas pessoas que oraram e oram por mim, e eu não cheguei a ter depressão, não precisei de medicamento, graças a Deus não. Padre, mas quando a gente tem um momento de limite para ser reconhecido, a gente precisa de uma dose bem grande de humildade. A gente precisa lidar com essa sensação de fracasso. Não dei conta da vida, levei a vida de um jeito meio errado ou meio exagerado para eu poder dar um passo de melhora. Como é que a gente pode, deixa eu ver como é que eu poderia te dizer, essa sensação de vergonha que dá? Passou pelo seu coração? Vergonha de não administrar bem a vida. Como é que é isso? Estou indo para onde? Me arrumar. É verdade. Na verdade, assim, a gente sempre que se depara com o limite, a gente fica realmente meio, a gente se sente impotente. Sim. Diz, poxa, não dei conta. Mas aqui eu preciso agradecer muito à minha família, que sempre nos orientou, nunca nos mostrou o lado que nós éramos super-homens, mas que éramos seres humanos. Ótimo. Então isso assim foi fundamental. Eu tive essa formação familiar e também posteriormente, né, no curso de filosofia, de teologia, no acompanhamento com os padres, na formação sacerdotal, com os profissionais, a gente sempre foi orientado a entender que nós somos humanos mesmo. Então, assim, para mim, nunca custou eu poder reconhecer que naquele momento eu não estava legal. Então, agradeço muito a Deus, muito mesmo, porque Ele que forjou esse perfil e essa personalidade em mim, de poder dizer, olha, não dá, é momento de parar. Não consigo mais. E eu falei isso para o administrador paroquial na época, administrador diocesano na época, o padre José Ronaldo. Eu disse para ele, padre, eu preciso parar, eu preciso me afastar um pouco, porque eu não estou mais rendendo o que eu deveria render. Então ficou claro que os sinais na tua produtividade do dia a dia, os sinais nas tuas relações, eles foram claros. Perfeito. E você foi dócil a esses sinais, porque se a gente for conversar com esse rapaz que está aí ao seu lado, não sei se a vida vai começar a dar sinais para ele também, porque a vida não te dá esse tipo de sinal, Zizo. Às vezes assim... Professor, perdão. Imagine. Às vezes eu sinto que eu preciso diminuir um pouco o ritmo, né? Mas eu também acabo me prendendo a certas oportunidades, né? Que são boas, assim. E aí você fica naquele impasse, né? Será que se essa oportunidade passar agora, você consegue adiante, né? E o ambiente de sala de aula, ele é muito gostoso, assim, né? Às vezes você conhece diversas realidades, está em contato com várias crianças e isso ajuda o tempo a passar também. Mas, né? professor, me contaram que o senhor não foi chegando à síndrome. O senhor não chegou na síndrome de burnout, que é o nosso tema. Não cheguei na síndrome. E me contaram que deve-se a
uma noiva que o senhor tem, não sei em que momento da sua exatamente. agenda. Já ouvi falar que Conta. toca saxofone. O senhor Exatamente. acha que essas coisas te ajudam a permanecer lúcido e não adoecer? Eu acredito sim, né? E sempre acho que quando eu conheci a Ziza, né, tocava já desde os 15 anos, assim. Vocês né? tocaram juntos já? Ei! Não Não trouxe consigo chamar ele de saxofone hoje? professor. Não consigo chamar ele de professor. Né? Então, acho que tive sempre essa relação, assim, né? Com a igreja também. Então, acho que isso é uma coisa que ajuda bastante, né? Não digo que isso seja uma fuga, mas acho que assim, um remédio, algo que ajuda você a manter esse ritmo, né? Porque as pessoas que não têm alguma esperança, que não têm a fé, eu acho que se sentem, bem mais difícil de se apegar em alguma coisa, né? Acho que essa é mais ou menos o que eu penso, assim. Essa aí seria a Para ideia. quem não tem fé, e aqui nós podemos falar duas coisas agora. Eu vou citar Jung, para quem não conhece, ele vem depois de Freud na psicologia, uma pessoa muitíssimo importante dentro da psicologia, e foi lançado um livro chamado Livro Vermelho de Jung, recém-lançado, e esse livro estava guardado dentro de um cofre em Zurique, porque continha nada mais, nada menos do que os escritos pessoais de Jung. Então, é uma reviravolta que até na psicologia se dá depois desse livro, que só agora saiu do cofre. Uma frase que Jung disse nesse livro é: preciso voltar a mim, para as minhas coisas mínimas. Eu via como pequenas as coisas da minha alma. Aí uma dica para que você não venha a ter a síndrome. Mas olha que lindo Jung quando ele avança e vai para o transcendente. O pequeno, o estreito e o cotidiano não é nenhuma tolice, e sim uma das essências da divindade. Eu me recusava a reconhecer que o cotidiano pertencesse à imagem divina. Então, esse cotidiano contém o divino. Eu tenho uma pequena experiência para partilhar com meus convidados e com Ziza. Está até relatado no livro Cura dos Sentimentos. Mas eu acho que aquele momento meu foi de lucidez. Um dia de trabalho, tinha 10 minutos de intervalo naquele dia no consultório. Um dia de inverno, sol quente, e decidi descer e sentar num dos bancos da praça. Tinham 2 bancos, no banco da frente estava uma mendiga, muito, muito caracterizada, né? Assim, roupa esfarrapada, coisa que a gente não costuma ver nos dias de hoje mais. O cabelo todo emaranhado, os pés rachados, tudo muito sujo. E ela estava dormindo. E eu estava num exercício de tentar viver plenamente o momento presente na vida. Eu lembro de eu ralhando com Deus, né? Eu sentado no banco da frente. Tá bom, Deus. O que o senhor quer que eu faça aqui, né? Viver plenamente o momento presente. Eu não posso nem te ajudar agora aqui, né? Conversar com ela, ela estava dormindo. E ali eu parei para viver aquilo plenamente, onde eu comecei a ver os detalhes dela e comecei a me reportar para a minha vida. E ver tudo que eu tenho e todas as coisas. E aquilo me deu um sentido, aqueles 10 minutos me deram um sentido. E quando eu me levantei, os 10 minutos se completaram. A hora que eu me levanto, aquela mendiga abre os olhos, sorri com um sorriso todo banguelo, podre. E valeu. Então, a divindade está no momento presente. No momento presente de vocês dois, os momentos são completamente diferentes. Para vocês dois, eu ofereço, cada um para o seu momento, 2 dicas sensacionais. A primeira dica é do Henry Nouwen, um sacerdote que pediu um tempo do seu sacerdócio e começou a conviver em uma comunidade maravilhosa, liderada por um grande homem chamado Jean Vanier. E essa comunidade é a Arca. Esse homem escreveu livros belíssimos, belíssimos. Um dos mais, o best-seller deles é A Volta do Filho Pródigo. Um homem que soube dar a pausa na vida no momento certo. Meu segundo exemplo é um cara que se chama Thomas Merton, um religioso, grandioso escritor. Escreveu de todos o que ele já escreveu,
mais famoso, mais conhecido e o genial, o mais genial de todos é A Montanha dos Sete Patamares, um livro maravilhoso, que também, este homem também, no auge da sua inteligência, pediu um tempo, pediu o seu ano sabático, pediu como religioso para se afastar, para estar no seu canto, para se cuidar. E eu fico pensando nesses dois homens e nas grandes oportunidades que eles tiveram na vida, Ziz. Thomas Merton era um homem famoso, um homem muito reconhecido, um grande professor. Henry Nouwen também, um professor, um exímio estudioso. E fica o questionamento para a gente saber se realmente a gente está se debruçando nas delicadezas da vida, nas pequenas coisas da vida, como a Adriana está nos ensinando com tanta sabedoria. Porque nessas pequenas coisas é que Deus fala. E é como Santa Teresinha dizia, né? Um olhar ao céu, aquela parada já é oração. E às vezes a gente não tem tempo nem na parada, porque nos seus 35 minutos de almoço, meu filho, já era. Não dá tempo de olhar para o céu, atrasou. Então, vale o exemplo destes dois grandes homens, Thomas Merton e Henry Nouwen, que para mim sempre foram grandes modelos, exemplos de quem buscou dar um passo de cada vez. Porque é bonito ver a natureza, né? Que Deus ensina a gente, coloca a sementinha na terra e não adianta você ficar falando, cresce, cresce, cresce logo, está demorando, cresce, cresce. Não adianta, tem o seu tempo. Então hoje acho que fica esse exemplo para a gente de paciência e atenção nas pequenas coisas da vida. Mas espera aí, a gente já volta, um intervalinho rápido.